Paz do Senhor, irmãos. Quero trazer uma palavra, uma reflexão para junto aos irmãos. A palavra de Deus que está em Jeremias, capítulo 15, e o versículo 6 da palavra de Deus. Jeremias, capítulo 15, e versículo 6, que diz: Tu me deixastes, diz o Senhor, voltastes para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Deus aqui está falando através do profeta Jeremias de duas situações que o próprio Deus está falando através do profeta, de que se fica indagando, pensando e questionando. Deus se cansa, porque ele está dizendo que está cansado de se arrepender. Se está cansado de se arrepender, está dizendo que Deus se cansa. E está dizendo que Deus se arrepende. Mas algumas passagens na Bíblia vai me dizer que Deus não se arrepende, que Deus não muda, que Deus não se cansa. Então, por exemplo, quando da destruição da humanidade, Gênesis capítulo 6 e versículo 6, que o Senhor diz, a palavra de Deus diz de que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe seu coração. Então, está falando que Deus se arrepende. Jonas capítulo 3, versículo 10, quanto à destruição de Nínive, e quando Jonas, por cerca de um dia, ele vai pregar, a cidade é de percorrer 3 dias, só um dia Jonas pregou, e enquanto ele pregava, o povo se converteu, o rei declarou o jejum para toda a cidade, até os animais jejuaram. E quando Deus viu o seu arrependimento, Jonas, capítulo 3, versículo 10, vai dizer que Deus viu as obras deles, de como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que lhes faria, que tinha dito que lhes faria, e não fez. Então, mais uma vez, que Deus se arrependeu. Mas, no entanto, Números 23, 19, nós vamos ver que quando Deus ali está na vida de Balaão, quando Balaão é chamado para amaldiçoar a Israel, e que por 3 vezes ele coloca situações ali onde pode Balaque oferecer sacrifício, e para que ele abra a boca contra Israel, e Balaão não pôde amaldiçoar a Israel em nenhuma das vezes. Pela 3ª vez, então, quando Balaão abre a boca, que é para amaldiçoar a Israel, porque ele estava sendo comprado com muita riqueza por Balaque, então quando ele abre a boca para amaldiçoar, ele abençoa. E quando ele abençoa, ele vai dizer como eu amaldiçoaria o que Deus abençoou. E ele vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por um acaso, diria ele, não faria? Então está dizendo em Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não se arrepende. 1 Samuel 15, 29, também a situação, quando ele conversa, ele fala com Saul, vai falar dessa maneira também. O profeta vai dizer desta maneira que Deus não se arrepende, que Deus não muda, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como fica essa situação? Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Ora, nós estamos aqui diante de uma palavra que fala sobre antropopatismo, porque tem o antropomorfismo, que o ser de Deus adere caráter, semelhança de homem, está encontrado em Deus, caráter, semelhança
em Deus, no ser de Deus, atribuir ao caráter e formas humanas naquilo que não é humano. Atribuir a Deus caráter e formas humanas. Quando a Bíblia diz sobre os pés de Deus, as mãos de Deus, nariz de Deus, olhos de Deus, quando vai falar a boca de Deus, quando está falando, isso é antropomorfismo. Então, traz figuras, traz partes humanas atribuídas a Deus. Então, é algo de forma humana sendo atribuída a Deus. E não é só a Deus. Quando fala de formas humanas, aquilo que não é humano, isto é antropomorfismo. Amém? Mas tem esta palavra antropopatismo, que fala sobre atribuir sentimentos, paixões, sentimento do homem atribuído a Deus. É quando vai falar, então, sobre arrependimento. Então, o arrependimento é algo, paixão, é algo de sentimento humano atribuído a Deus. Nós temos que lembrar que Deus, ele é algo sobrenatural, ele é transcendente. Deus é acima de tudo, acima de todas as coisas. Deus é algo, pode-se dizer, indizível, a mente humana não pode alcançar, e ele é mais alto do que tudo, mais alto do que todos, ele é supremo, ele é maior. Isso está falando sobre a transcendência de Deus, mas também ele é imanente. Quando fala da sua imanência, está dizendo que ele é inseparável da sua criatura. E Deus transcendente e imanente, que é inseparável da sua criatura, mas a um nível muito mais elevado, algo sobrenatural, algo invisível, mas ele, como é inseparável da criatura, ele quer comunicar, ele quer conversar com as suas criaturas, e quando ele quer tratar e conversar com um homem, muitas vezes é usado figuras de linguagem, é usado uma maneira de como expressar os profetas, os escritores, cerca de 40 autores para chegar ao cânon, a escrever, montar a Bíblia Sagrada. Cerca de 40 autores estão aqui inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, falando aquilo que Deus queria, o que Deus traria para o homem, o que Deus queria conversar com o homem. Então ele vai usar de figuras de linguagem de todas as maneiras, como que este homem vai falar de algo transcendental, de algo sobrenatural. Então a maneira de falar é usar figuras de linguagem, mas no entanto, quando vai tratar de sentimentos humanos atribuídos a Deus, precisamos lembrar de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos os sentimentos que há no homem, sentimentos bons, saudáveis, curados, todos os sentimentos louváveis do homem, é sentimento que, em primeiro lugar, há em Deus, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é amor, o homem ama, o amor é encontrado em Deus em primeiro lugar. O homem, todos os seus sentimentos são encontrados em Deus, porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, com uma diferença, que com o pecado foi avariado o sentimento do homem. O sentimento de Deus, ele continua santo, continua puro. Este mesmo sentimento no homem já é distorcido, é avariado, porque já foi acometido pelo erro, pelo pecado, então vem sofrendo avariações. Quando diz que Deus não se arrepende, tratando do arrependimento de Deus, tem duas palavras que eu não vou falar essas palavras, até porque não tem como eu pronunciar o grego e o hebraico, não sei pronunciar essas palavras, mas tem duas palavras, onde é dito no grego que é Novo Testamento, o arrependimento significa mágoa, gemido e lamentação. Quando que no hebraico, no Antigo Testamento,
vai falar sobre pesar e tristeza. Então Deus sentiu pesar, Deus sentiu tristeza por ter feito o homem e colocado sobre a terra. Deus sentiu pesar, Deus sentiu tristeza quando então aquele povo se arrependeu. Então Deus viu, quando aquele povo se arrependeu, Deus se arrependeu do mal. Ou seja, Deus sentiu um pesar, uma tristeza por destruir uma nação inteira, pelo arrependimento, então, daquele povo. Deus se arrependeu. Ou, no grego, então, vai falar sobre a mágoa, o gemido, uma lamentação. Deus lamenta ter feito o homem, Deus lamenta o mal que diria que faria. Eu vejo Deus se arrependendo também quando ele manda o profeta Isaías tratar com o rei Ezequias. 15 anos Deus acrescentou aquele rei, porque quando ele declara que tu morrerás e não viverás, o rei virou para o canto e foi conversar com Deus, bem rápida a sua oração, e Deus se arrependeu e mandou com que o profeta voltasse e tratasse com ele, e acrescentou 15 anos de vida ainda ao rei Ezequias. Então, sim, Deus se arrepende, mas é diferente do arrependimento do homem. O arrependimento do homem é no sentido de voltar atrás, de conversão, e não o caso de Deus, no sentido de Deus, o eterno. Ele não se arrepende assim como se arrepende o homem. O homem se arrepende como um sentimento, muitas vezes não é arrependimento, é remorso. Eles meio que se equiparam aí, mas tem que ter esse cuidado quanto ao antropopatismo. Se formos ver, Deus muda? Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. E verdade é que Deus não muda. O seu caráter, a sua essência, a sua natureza, a sua fidelidade, os seus atributos, Deus é imutável. Mas Deus muda, sim, conforme a mudança do homem. Se o homem está caminhando bem e o homem se arrepende do caminho bom que está andando, Deus se arrepende também de toda a bênção que tinha para aquele homem e virá maldição. Assim como se o homem está em um mau comportamento, em um caminho errado, e o homem se arrepende e vem para o caminho certo, o caminho reto, Deus se arrepende do mal que tinha preparado para aquele homem e agora vem a bênção. É assim que funciona para Deus. Deus segue um curso de ação segundo a justiça do seu caráter em resposta ao homem, em resposta às escolhas do homem. Os planos de Deus para abençoar ou destruir são condicionais. Condicionais é conforme a escolha do homem, conforme as ações do homem. Isto não é variação, é fidelidade aos seus propósitos, é fidelidade ao seu caráter e à sua justiça. Isso não é vacilação. Então Deus pode sim mudar de ideia, mudar o rumo, o que ele tinha destinado para a pessoa andando daquela maneira, conforme a resposta do homem. Deus pode mudar sim, mas o seu caráter, essência, isso não muda. Deus não muda. Deus sente ciúmes? Ora, diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes, mas os ciúmes, esse sentimento encontrado do homem, encontrado em Deus, para o homem o ciúme é uma desconfiança, é algo doentio, mas em Deus é zelo, é cuidado. Como nós vimos aqui, estou cansado de me arrepender. Deus se cansa ou não se cansa? Se vai dizer Isaías 40, versículo 28, que ele não se cansa e não se fatiga. Ele não se cansa, Deus não se cansa, diz a palavra de Deus, mas ele mesmo está dizendo em Jeremias, capítulo 15, versículo 6, eu estou cansado de me arrepender. O cansaço de Deus é no sentido de que ele não suporta mais. Eu não suporto mais, eu estou cansado de me arrepender, eu não suporto mais, eu não aguento mais esta caminhada, essa jornada de vocês, eu não suporto mais, eu não aguento mais. É nesse sentido que é
esta parte do cansaço de Deus. Algumas vezes vai falar sobre Deus descansou. Ele criou todas as coisas, fez céu e terra em 6 dias, no 7º descansou. Como que Deus estivesse cansado, que ele trabalhou 7 dias direto e está cansado? Não, esse descansou da parte de Deus, o descansou é que ele concluiu a sua obra. Terminou a sua obra, está concluída. Quando nós irmos para o céu, nós vamos descansar, no sentido de que toda a obra aqui na terra cessou, encerrou. Diz o apóstolo Paulo que nós ainda vamos entrar a esse descanso. Não é que Deus está descansando até o dia de hoje, mas sim que ele encerrou a sua obra e nós vamos encerrar a nossa obra aqui também e vamos estar com ele para sempre. Então, Deus sente ciúmes. Deus pode odiar, irmãos? É um sentimento que é colocado no homem, está no homem. E alguma vez a Bíblia vai até falar, e algumas vezes é trocado pelo verbo aborrecer. Por quê? O ódio no homem, a parte do ódio, é de sentir a raiva, desprezo, é de sentir detestar alguém. Isso é o ódio da parte do homem. O ódio da parte de Deus é de aborrecer, ele aborrece. Deus ama o pecador, mas ele odeia, ele aborrece o pecado. Deus não pode odiar, irmãos, no sentido de detestar, porque Deus é amor. Deus é amor, feito de amor, inteiro, completo, pleno, amor. Então Deus não odeia, não pode odiar, no sentido de que o homem odeia, porque no homem foi avariado esse sentimento com o pecado. Então que nós venhamos a entender esse caso do antropopatismo e antropomorfismo. Então são atributos, sentimentos do homem encontrado em Deus. Lembrando que quando fala também de antropopatismo, que é o sentimento do homem em Deus, é que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então todos os sentimentos encontrados em Deus há no homem, porém, no homem com o pecado foi avariado. E quanto ao antropomorfismo, que são figuras humanas encontradas em Deus, que são formas humanas encontradas em Deus, isso está me falando que nós temos que lembrar que Jesus Cristo, que veio aqui, o Deus Filho, podemos dizer que Deus, sim, hoje ele tem mãos, tem pé, tem olho, tem ouvido, tem boca, porque Jesus Cristo pisou nessa terra assim como nós. E quando ele subiu aos céus, foi dito um anjo àqueles varões, esses que vocês veem subir, esse mesmo, assim mesmo como vocês estão vendo subir, assim ele vai descer. Então hoje nós temos Jesus, que é 100% Deus e 100% homem. Por isso, Deus hoje tem mão, tem pé, sim, tem língua, tem nariz, tem ouvido, ele tem cabelo, ele tem tudo que o ser humano tem. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.